A graça e a paz. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações e deixe o seu like. Estamos realizando a leitura do livro de Charles Swindoll, série Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Hoje faremos a leitura do capítulo de número 10, Dias Sombrios, Noites Escuras. Um dos livros mais famosos escritos é de autoria de um homem que estava na prisão. O livro que ele escreveu mudou a vida, literalmente, de milhares de pessoas. O homem era John Bunyan e o livro era O Peregrino. Em um ponto de sua história, enquanto o peregrino estava fazendo a sua longa e árdua viagem pela cidade de Deus, ele caiu num buraco profundo e lamacento, chamando o Vale das Lágrimas. Ele não pôde sair sozinho, mas quando começou a gritar por socorro, um representante do Espírito Santo abaixou-se e o tira do seu desespero. Se fôssemos traduzir o Vale de Lágrimas de Bunyan em termos modernos, chamaríamos esse buraco de lama do inferno. Nenhum cristão atravessa esta vida sem passar algum tempo no inferno. E é ali que encontramos Davi, neste capítulo. Não há nada ético, moral ou espiritualmente errado com o fato de experimentarmos dias sombrios e noites escuras. Eles são inevitáveis. É por isto que Tiago diz: tende, por grande motivo de alegria, o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Essa não é a nossa preocupação com Davi. Nossa preocupação é o que ele fez depois de cair no lamaçal. Havia uma bifurcação na estrada e ele tomou um caminho errado. O resultado foi sofrimento, concessões e, de fato, 16 longos meses de desobediência. O que provocou as nuvens e a escuridão? Algumas coisas levaram a esses dias negros experimentados por Davi. Ele não caiu no inferno por acaso, passou por ele em vista de 3 coisas. Note que 1 Samuel 27:1 começa: disse, porém, Davi consigo mesmo, ó. Aí está o seu primeiro problema. É importante que digamos a coisa certa ao falar com os nossos botões. Davi não fez isto. A primeira razão para ter caído no inferno é o que eu chamaria de seu ponto de vista humanista. Ele olhou a sua situação e a avaliou estritamente em sentido horizontal. Você não vê Davi orando uma vez sequer neste capítulo. De fato, Davi não olha para cima, senão muito mais tarde. Ele não escreveu salmos, não pediu ajuda, simplesmente apertou o botão do pânico. Davi está saindo de um pico espiritual e emocional elevado. Lembre-se de que ele poderia ter assassinado Saul 2 vezes, mas não fez isso. A seguir, quando estava prestes a matar Nabal, Abigail, felizmente, o dissuadiu disso. Ele andou então vitorioso por algum tempo. Acabou de sair do topo da vitória e, como todos sabemos, esse é um ponto muito vulnerável. A segunda coisa que causou problemas a Davi foi o raciocínio pessimista. Veja o que ele diz de si mesmo. Pode ser que algum dia venha eu a perecer às mãos de Saul. 27:1. Davi deveria ter tido mais consciência. Note que ele diz: venha eu a perecer. Ele está falando de algo futuro, mas o homem não conhece o futuro. Ninguém conhece. O raciocínio pessimista, no entanto, enfoca de maneira contínua o lado potencialmente negativo do futuro. E isto causa preocupação. Na mente dos pessimistas, o futuro é inevitavelmente sombrio. Não ficamos surpresos ao ouvir a sua predição: perecerei. Samuel o ungiu com azeite e lhe assegurava que um dia viria a ser rei. Deus falou com ele por meio de Abigail e disse que o Senhor te estabelecerá príncipe sobre Israel. 25:30.
Deus falou com ele mais de uma vez, mediante Jonatas, assegurando-lhe: você será o próximo rei. Até Saul, seu inimigo, dissera: agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. 24:20. Mas Davi ignorou todas essas promessas dadas por Deus. Ele agora se convenceu: vou perecer, jamais reinarei sobre Israel, nunca. Por que somos tão pessimistas? Porque os nossos olhos estão em nós mesmos. O Senhor nunca nos levou a ter um pensamento pessimista. Nunca. Ele vem estritamente das nossas mentes carnais e podem ser devastadores. Há uma terceira razão para Davi estar em tamanho desespero. É o que poderíamos chamar de lógica racionalista. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Não há nada, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. 1 Samuel 27:1. Você acredita nessa declaração? Não passa de racionalismo. Ele pensou: os tempos estão difíceis, Deus me abandonou. Pensei que poderia ser rei, mas nunca chegarei lá. Vou morrer se continuar fugindo do exército de Saul. Eles irão finalmente apanhar-me. Tenho de escapar. A melhor solução é ir para a Filistia. É claro que Saul não iria procurá-lo no acampamento filisteu. O inimigo habitava ali. Como isso faz lembrar o cristão que opta deliberadamente pela carnalidade? Não ouvimos falar muito do cristão carnal, não é? Ouvimos, pelo contrário, falar muito do indivíduo perdido que jamais encontrou Jesus Cristo. Ouvimos também muitos comentários sobre a pessoa salva que está andando vitoriosa. Mas pouco é dito sobre o crente que escolhe desobedecer a Deus e agir na carne. Davi, neste ponto da sua vida, é um retrato claro de alguém que é crente no íntimo, mas por fora parece um não crente em vista do seu estilo de vida. O psicólogo Hormai disse: o homem é o único animal que corre mais depressa quando perde o caminho. Não é notável que quando não sabemos o caminho, nós nos movemos apressadamente para a direção errada e caímos nas mãos do adversário? Foi exatamente isso que Davi fez. Você pode pensar agora que esse tipo de decisão não afeta ninguém a não ser você mesmo. Já cheguei a ouvir cristãos dizerem: vou seguir minha intuição, escolho este caminho e aceito as consequências. Espere um pouco, ninguém pode fazer isso sozinho. Você arrasta sempre outras pessoas atrás de você. Se for verdade que homem algum vive para si mesmo, não morre para si mesmo, então podemos estar certos de que homem algum peca também para si mesmo. Quão extensas foram as consequências? Olhe só o que aconteceu depois da decisão de Davi. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as mulheres, Ainoá e Abigail. 1 Samuel 27, 2 e 3. Quando Davi deixou sua casa no deserto em Israel e retirou-se para a região dos filisteus, ele não foi sozinho. Ele e o comandante em chefe das tropas guerrilheiras, lembre-se, os homens que treinou na caverna de Adulão estão presos a ele. Viveram juntos, lutaram juntos no deserto, assim como entre as tribos da fronteira. Davi tinha certeza de que eles o seguiriam. Mas não foram só os guerreiros que os acompanharam. O grupo levou com ele os seus pertences e as duas mulheres. E de Davi, Ainoá e Abigail vão também. Temos agora Davi, sua família, mais 600 outras casas. Você pensa que pode fazer concessões sem que isso afete sua família? Você não vive independente de outras pessoas. Quando toma uma decisão errada, quando escolhe um curso que não está nos planos de Deus,
Isso afeta aqueles que confiam e dependem de você, os que o consideram e acreditam em você. Embora inocentes, eles ficam contaminados pelas suas escolhas pecaminosas. Para onde Davi foi? Fugiu para Gate. Lembre-se de Gate? Já estivemos lá com Davi. Lembra-se do gigante? Lembra-se da cidade natal dele? O homem era conhecido como Golias, de Gate. De modo estranho, foi para lá que Davi se encaminhou. Pode acreditar nisso? Há apenas alguns anos, ele matara Golias no vale de Elá. Agora, corre para Gate, justamente a cidade do gigante, e decide que vai viver ali com o rei Aquis, o arqui-inimigo dos israelitas. A Bíblia diz: avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. 1 Samuel 27, 4. A primeira consequência da decisão falha de Davi foi então a de criar um falso senso de segurança, porque Saul deixara de persegui-lo. Olhe, estou a salvo aqui. Saul deixou de vigiar cada um de meus passos, de caçar-me e vir atrás de mim. A pressão se foi. Que alívio! O pecado tem os seus prazeres temporários. A desobediência tem os seus momentos estimulantes. Seríamos tolo em enganá-los. Há ocasiões em que relaxamos e gozamos a desobediência por causa desses prazeres, mas eles são passageiros, duram pouco, nunca resultam na máxima satisfação. Nunca, nunca. Muitas vezes, pensamos que os prazeres do pecado são óbvios, manifestos, mas algumas vezes não passa de um alívio da pressão. Quando estamos sentindo o peso da responsabilidade andando com Deus e optamos pelo destino errado, de repente há um alívio da pressão. Pensamos, isso é o máximo, vale a pena. Quando isso acontece, tome cuidado, a destruição está próxima. A segunda consequência da decisão de Davi é encontrada no verso 5. Se puder acreditar, aqui está o matador de gigantes falando com o rei de Gate. Ouça suas palavras. Se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. 1 Samuel 27, 5. Esta segunda consequência é a submissão à causa do adversário. Quando escolhemos um estilo de vida desobediente, quando nos encontramos e nos entregamos à carnalidade em vez da espiritualidade, começamos a servir a causa do adversário. Na verdade, nos submetemos ao inimigo e servimos de boa vontade a sua causa perversa. Mal posso crer que Davi se chamou de servo de Aquis, mas é exatamente essa a sua posição. Então, lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. 1 Samuel 27, 6 e 7. A terceira consequência é um longo período de tolerância. Você talvez diga, não faz mal, um dia ou dois aqui e posso voltar à normalidade. O que são 2 meses de carnalidade comparado a uma vida inteira de obediência? Mas as coisas não funcionam desse jeito. Há algo magnético sobre cair no desespero e começar a viver no estilo do mundo, perdido. A atração é mortal. Cicatrizes se formam em nossa memória e na de outros. Quando Abraão foi para o Egito, ele demorou-se bastante ali. Quando seu sobrinho Ló foi para Sodoma, colocou sua tenda nos arredores da cidade, mas dentro em breve estava vivendo dentro da cidade. A erosão se estabeleceu. Aos poucos, Ló tornou-se um dos anciões que se sentavam nas portas da cidade. Finalmente, acabou identificado com Sodoma, intoxicado pelo seu estilo de vida vergonhoso. Davi, ao ir para Gate,
acaba ficando 16 meses. Este é o homem conhecido como o mavioso salmista de Israel, segundo Samuel 23:1. Todavia, não há um único salmo atribuído a esses dias em que esteve com Aquis em Gate e Ziclag. Claro que não. O mavioso cantor de Israel estava mudo. Ele não escreveu canções neste buraco. Não podia cantar a canção do Senhor numa terra estranha, governada pela influência do inimigo. Mais tarde, os cativos da Babilônia também perguntariam: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Salmo 137:4. Pouca alegria flui da vida de Davi durante seu interlúdio carnal em Gate. Até Aquis percebeu o motivo da decisão de Davi: uma deserção, uma fuga. Davi, que andara com Deus, se afasta agora dele. Que tragédia! Algum tempo mais tarde, Aquis descreve isso com precisão. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. 1 Samuel 29:3. Davi semeia ventos. No momento em que Davi opta por esse estilo de vida, os ventos e as tempestades começam a aumentar num movimento bastante rápido de eventos. Primeiro de tudo, a duplicidade começa a marcar os passos dele. O dicionário diz que duplicidade é engano, fingimento. Você pretende ter determinado sentimento, mas na verdade está usando internamente outros. Bem, lá no fundo, Davi é um israelita. Ele será sempre um israelita, mas procura fazer com que os filisteus pensem que está do lado deles. É isso que acontece quando você passa algum tempo no que um pastor amigo chama de curral da deslealdade. Por dentro, você é crente, mas por fora quer parecer como o resto do mundo. Há falta de lealdade absoluta. Este terrível dilema gera a necessidade de fazer concessões, e é assim que Davi começa a agir. Subia Davi com seus homens e davam contra os Gesuritas, os Jersitas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nenhum homem nem mulher. 1 Samuel 27, 8 e 9. Os Gersuritas e os Jersitas e Amalequitas eram inimigos de Israel, mas não dos filisteus, embora não fossem também seus aliados. Há uma boa semelhança com o dilema russo-americano durante a Segunda Guerra Mundial. Embora fossem inimigos da Alemanha nazista, os russos não eram realmente aliados dos Estados Unidos. Portanto, quando Davi mata os Gesuritas e os Jersitas e Amalequitas, ele mata pessoas que não eram nem inimigas nem aliado dos filisteus. Aparentemente, Davi tinha de prestar contas das suas ações a Aquis. E quando ele volta à cidade, o rei pede um relatório. Onde você esteve? Onde foi o ataque hoje? A duplicidade leva à ambiguidade. Davi responde: contra o sul de Judá, implicando então que estivera matando o povo de Judá, que era israelita, mas na verdade não matara israelitas, e sim amalequitas, gesuritas e jersitas. Davi é, porém, mais do que vago. Ele diz que esteve lutando contra o sul de Judá e o sul dos Jeramaelitas e o sul dos queneus. Isso é mentira. Ele não lutou contra essas pessoas. Foi por isso, para impedir que suas ações viessem a ser conhecidas, que Davi acabou com aqueles com quem realmente lutou. Davi encobria seus passos para que ninguém viesse a saber onde estivera ou o que havia feito exatamente. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher,
para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. 1 Samuel 27, 11. Quando você opera no curral da deslealdade, também opera sobre um manto de segredo. Não quer justificar seus atos, não quer que ninguém faça perguntas. Ele deve ter feito um bom trabalho, porque Aquis acreditou nas suas palavras. Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. 1 Samuel 27, 12. Davi colhe tempestades. Em vista de Davi ter optado antes pelo caminho errado da estrada, ele começou a ter um estilo de vida que resultou num incrível torvelinho íntimo. Quero que veja as feridas e a devastação que aconteceram dentro de Davi como resultado. Ele chegou finalmente a um ponto de completo desespero. Primeiro, Davi perdeu sua identidade. Aquis começa a ser questionado pelo povo da Filistia. Eles querem saber por que Davi e seus homens e toda a sua gente estão no seu meio. Por que todos esses israelitas estão morando em Ziclag? Essas pessoas eram inimigas declaradas deles. Davi, na verdade, era o homem que matara o seu poderoso defensor Golias. Aquis defende Davi. Olhem, tudo está em ordem. Davi é um dos nossos agora. Mas o povo disse, não o queremos ali. Não confiamos nele. Aquis teve então de confrontar Davi com o fato de não poderem mais tolerar a sua presença. Então, Aquis chamou a Davi e lhe disse, tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos meus príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para não desagradar os príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis, porém, o que eu fiz? 1 Samuel 29, 6 a 8. Davi se torna um homem sem pátria. Ele é um refugiado. A perda de identidade é o primeiro passo na espiral descendente da carnalidade. Quem sou? Qual é a minha missão? E para onde vou? O que será tudo isso? Esta coisa em que acreditei toda a minha vida? A quem sou verdadeiramente leal? Perguntas difíceis e sem resposta. Davi está enfrentando uma verdadeira crise de identidade. É um refugiado. Não se tornou nem filisteu e nem israelita. Como o cristão carnal, ele não se sente confortável nas coisas de Deus, mas está perdendo agora o interesse na sua vida no abismo. É uma luta pela identidade. Segundo, Davi perde a sua satisfação. Então, Davi disse a Aquis, porém, que eu fiz? O que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? 1 Samuel 29, 8. Davi tem de enfrentar agora a desilusão. Os poucos benefícios da carnalidade estão sendo eclipsados pelos muitos problemas. Quando a pessoa se afasta a primeira vez de Deus, sente-se feliz e livre. Talvez até ache delicioso, mas depois de algum tempo, as contas vão chegando e você tem de arcar com os custos. Quando você começa a pagar o preço, é que a desilusão o invade. Depois do deslocamento e da desilusão, Davi cai em depressão. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul e Ziclag, e a este ferido e queimado a fogo. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos.
Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. 1 Samuel 30, do 1 ao 4. Coloque-se no lugar de Davi. Ele sobe o morro a cavalo e bem ali, à distância, vê que a cidade onde ele e seus homens haviam morado durante 1 ano e meio fora inteiramente queimada. Pior do que a destruição física, porém, foi o custo pessoal. Todas as mulheres e crianças haviam sido levadas cativas pelo inimigo, os amalequitas, o mesmo povo que Davi combatera antes. Davi e seus homens choraram até não ter mais lágrimas. Se você já chorou desse jeito, conhece então a profundidade de tal tristeza. Veja agora o que aconteceu. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. 1 Samuel 36. O quarto passo descendente foi a desconfiança. Todas aquelas pessoas que haviam considerado Davi um guia, um amigo e um líder, agora se afastam dele. Amargurados com os resultados, os homens que treinara na caverna, suas tropas bem preparadas no deserto de Parã, estão agora resmungando. Não confiamos mais em Davi. O motim entrou no ônibus da carnalidade. Davi chegara a um ponto em sua vida onde alguns pensam em suicídio. Ele descera tantos degraus da escada do desespero que alcançara um último lance, a última parada, o lugar em que você pula para o esquecimento ou clama a Deus pedindo o seu perdão, pedindo para ser resgatado. O maravilhoso é termos essa escolha, porque Deus nunca desiste de seus filhos. Davi fez a escolha certa. Davi muito se angustiou, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 1 Samuel 36. Agora, o carro engrenou. Davi. É assim que se lida com a vale de lágrimas. O abismo pode parecer sem fundo, mas há esperança lá no alto. Procure subir, a ajuda está lá. Pela primeira vez, em 16 meses, Davi levanta os olhos e diz: ó Deus, me ajude. E ele ajuda. Sempre ajudará. Ele é um socorro bem presente quando necessário. Os dias sombrios exigem pensamentos certos e focos vertical. É isso que Davi aprende nesse momento da sua vida. Ele descobre que o vale de lágrimas não foi destinado a atirá-lo de costas e sugá-lo para o fundo. Seu propósito é fazê-lo ajoelhar-se para que levante os olhos. Você talvez tenha conhecido as alegrias do êxtase de andar com Cristo, mas no momento de desespero optou pelo caminho errado. Na bifurcação da estrada, está agora no campo da carnalidade. Está vivendo no curral da deslealdade. Nas palavras do profeta, você tem sido como aqueles que semeiam ventos e cegarão tormentas. Oséias 8:7. Como Davi, você se cansou de sentir-se um refugiado. A desilusão gerou a desconfiança e a depressão o está matando. Levante-se, venha para casa. O Pai está esperando à porta, pronto para perdoar e disposto a restaurar. Está na hora de voltar, de fortalecer-se novamente no Senhor, o seu Deus. Com a graça do nosso Deus maravilhoso, concluímos aqui a leitura do capítulo de número 10 desse livro abençoado de Charles Swindoll, série de Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. E quero lembrá-lo de que na descrição desse vídeo você tem os outros capítulos do livro,
para que você possa ouvi-lo na íntegra. Que Deus te abençoe. Fique na paz.